Generosidade se aprende em família. Ontem nós estudamos a questão das finanças, como administrar nossas finanças. Aprendemos que nós somos mordomos de Deus. O que é mordomo? Aquele que administra bens materiais que não lhe pertencem. Nós somos mordomos. Olha que privilégio que Deus nos concede, de nós administrarmos aquilo que pertence a Ele. Pelo fato de nós sermos mordomos, então nós precisamos cuidar e zelar pelas coisas que pertencem a Deus. Hoje nós vamos ver um outro aspecto da questão das finanças, dos bens materiais. Eu gostaria de ler com vocês alguns textos da Bíblia e depois vamos fazer alguns comentários. O primeiro texto encontra-se no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 17 e 19, que diz assim: Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmo um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Esses 3 versículos nós tiramos aqui 3 lições preciosas. Primeiro, o apóstolo Paulo nos exorta para que nós não sejamos orgulhosos e nem que nós depositemos a nossa esperança nas instabilidade financeira. Hoje o país atravessa um momento muito delicado com relação à economia. A gente vê inflação, de repente você está bem financeiramente, de repente você perde tudo, de repente você está num bom emprego, de repente você perde o emprego, você começa a passar necessidade. Ou seja, o risco é muito grande de nós confiarmos na nossa riqueza. Eu me lembro uma vez um rapaz que trabalhava com a gente e já fazia muitos anos que ele trabalhava na empresa. E a empresa dispensou, mandou ele embora. Esse rapaz ele entrou em depressão. Ele ficou em depressão, ficou doente. E por quê? Porque ele confiava muito no emprego. Muitas vezes nós nos apegamos muito em coisas materiais e acreditamos que essas coisas materiais é de suma importância para a nossa vida, para a nossa estabilidade. E de repente vem a perda. E como nós não estamos preparados, acabamos sofrendo mais do que o normal. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós não devemos nos apegar, não depositar nossa confiança nas instabilidades da riqueza, mas em Deus. Querido, lembram que ontem eu disse que a primeira coisa que deve ocupar o nosso lugar na nossa vida é Deus, a segunda é a família e o terceiro é o trabalho? Aqui esse texto se aplica a isso. Nós devemos colocar a nossa inteira confiança somente em Deus. Outra verdade que esse texto expressa para nós é que nós devemos fazer o bem, que nós sejamos ricos não só em bens materiais, como também nas nossas atitudes, proporcionando a outras pessoas o bem-estar. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês encontra-se no Provérbios capítulo 11, verso 25, que diz: A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. E o último texto nós lemos em 1 João capítulo 3, verso 17 e 18, que diz: Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, para fora, mas de fato e de verdade. Quando nós olhamos na Escritura Sagrada, nós encontramos um exemplo muito significativo, o exemplo de Jesus.
Você já parou para pensar que Jesus deixou o céu, deixou toda a sua glória, o seu reino? Jesus era poderoso, era rico infinitamente, mas ele abriu mão de tudo isso para viver nesse mundo de pecado? Jesus nasceu numa manjedoura, viveu entre os pobres, suprindo a necessidade dos pobres, tanto física como espiritual. O maior exemplo é Jesus. E uma vez que nós somos cristãos, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Querido, nós temos um exemplo também muito legal que eu gostaria de compartilhar com vocês: a natureza. Você já percebeu que uma árvore, quando ela produz muito fruto, se não colhe o fruto dessa árvore, ela acaba morrendo, ela acaba produzindo menos fruto até que ela chega a morrer? Pois bem, a natureza, ela produz para servir. Se não está servindo, ela acaba morrendo. Eu me lembro que eu morei perto de um vizinho que ele tinha várias árvores frutíferas e ele não deixava ninguém colher os frutos daquelas árvores. E as árvores acabaram morrendo. Mas existia uma árvore perto, na divisa do muro da minha casa, que saíam uns galhos para dentro do meu quintal. E aquele galho que produzia fruto, que a gente colhia, todo ano produzia a manga. Todo ano produzia manga. Mas a gente percebe que quanto mais você colhia, mais produzia. Vocês lembram de um vídeo que eu gravei essa semana, lá no quintal da casa do meu pai, um pé de jabuticaba? Aquela jabuticaba é uma beleza. Todo ano produz jabuticaba. Porque todo ano, quando produz, a gente vai lá e colhe. A natureza nos dá essa lição. E nós precisamos seguir o exemplo da natureza, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus se entregou, porque nós, como mordomos de Cristo, também não podemos entregar em favor e em benefício de outras pessoas os recursos que nós temos. Você poderá me perguntar, mas Adilson, mas é tanta gente passando necessidade, será que eu tenho que ajudar todas as pessoas? Bem, a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um departamento que chama ASA, Assistência Social Adventista. Você que é adventista, pensa comigo. Se você for uma pessoa que ajuda a assistência social da sua igreja, levando os mantimentos, ajudando nos recursos que você já se programou todo mês, não tem necessidade de você ajudar os necessitados da rua. Mas o que você pode fazer? Você pega a pessoa que está passando necessidade, pega o endereço dessa pessoa, conversa com ela direitinho e leva o caso para a diretora da assistência social da sua igreja. A igreja que tem os recursos certinho. E uma vez que todos os membros da igreja estão comprometidos com esse ministério da assistência social, a igreja vai ter condições de suprir as necessidades dessas pessoas que batem na sua porta. Então, pensa comigo, essa pessoa que está passando necessidade, que bateu na porta da sua casa, você levando ela para a igreja, ela vai receber não só os bens materiais, ou seja, o alimento material, como terá a oportunidade também de conhecer a palavra de Deus, de estudar a Bíblia Sagrada. Então, por isso que existe um departamento chamado assistência social. E uma vez que você ajuda e colabora com os departamentos da sua igreja, eu tenho certeza que você vai ajudar na pregação e aliviar o sofrimento dessas pessoas. Eu quero terminar o vídeo de hoje com essas palavras que nós encontramos aqui no nosso manual de estudo. O amor e a lealdade para com Cristo são a fonte de todo verdadeiro serviço. No coração tocado por seu amor, será gerado o desejo de trabalhar por ele. Esse desejo deve ser estimulado e bem dirigido, seja no lar, na vizinhança ou na escola. A presença dos pobres, aflitos, ignorantes ou infelizes não deve ser considerada uma desgraça, mas uma oportunidade preciosa para o serviço. Que Deus te abençoe e que nós possamos realmente ter a sabedoria dos altos céus para entendermos que precisamos administrar nossas finanças,
mas também precisamos ajudar aqueles que necessitam. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo conselho que o Senhor nos deu hoje e que nós tenhamos realmente a sabedoria e o equilíbrio para sabermos administrar os recursos que o Senhor nos ofereceu, mas mais do que isso, ajudar as pessoas que realmente necessitam, ajudar os departamentos da tua igreja, em especial assistência social, onde que pessoas necessitadas precisam. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém.